Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá a todos, olá a todas. Estamos aqui em mais uma edição do nosso Mix Talks dentro do Festival Mix Brasil. E o assunto de hoje é uma mesa muito legal, uma mesa sobre OnlyFans, com o título, né, o subtítulo Democracia e Mercantilização da Indústria do Entretenimento Adulto. Vou me apresentar, meu nome é Fabrício Viana, sou jornalista, blogueiro, autor de livros com temática LGBT, eu escrevi 8 livros, alguns dos meus livros são premiados, enfim, para fazer a audiodescrição, né, para quem não estiver conseguindo enxergar o nosso vídeo, eu estou usando uma camiseta listrada em amarelo e branco, sou careca, estou no meu quarto, ao fundo tem uma cama, e mais para trás tem um guarda-roupa. Não ia gravar aqui hoje, mas acabou dando um probleminha no meu escritório, eu acabei gravando aqui, mas tudo ok para o nosso bate-papo, que está incrível, com convidados assim, fantásticos para falar sobre esse assunto do momento, tá? Que é o OnlyFans. Eu criei um OnlyFans, eu vou apresentar os nossos convidados e também vou falar um pouquinho da minha experiência enquanto produtor de conteúdo hot para o OnlyFans também, tá bom? Então, o nosso primeiro convidado é o Arthur Escovino. O Arthur Escovino é de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Ele é artista visual multidisciplinar e trabalha com instalações, fotografia, desenho, vídeo e performances. Vou passar a palavra para ele se apresentar, mas antes eu quero agradecer a participação do nosso intérprete de Libras, o Kleber Bordini, que está fazendo a nossa transcrição, tá bom? A palavra é sua, Arthur. Eu quero que você dê uma descrição bem rápida sobre você, né, sobre o seu trabalho. Em seguida, eu apresento mais nossos outros 2 convidados. Obrigado, Fabrício. Obrigado pelo convite. Eu sou Arthur, eu sou homem cis, branco, cabelo castanho curto. Estou no meu estúdio de parede brancas, quadros e alguns objetos atrás. E é um grande prazer participar dessa mesa. Tem um tempo que eu não falei publicamente ainda sobre essa produção diretamente para o OnlyFans, e estou bem empolgado e agradecido pelo convite. Perfeito, seja bem-vindo. O nosso próximo convidado é o Bad Adonis, que é o nome artístico. Ele é designer de moda por formação, Diego da Silva é o nome. É artista ceilandense, vivendo em São Paulo há 3 anos, pesquisa performance e corpo através da persona drag queen Divina Cascária,
desde 2014, tendo início enquanto discente da licenciatura em História da Universidade de Brasília. Olá, Fabrício. Obrigado. Enfim, sou uma pessoa de pele clara, com o cabelo e a sobrancelha raspada, a barba cheia. Estou aqui no meu quarto, na frente de um guarda-roupa de madeira. Eu estou vestindo um colete de couro e uma camiseta com a bandeira progressista LGBT estampada. Eu estou produzindo especificamente por esse personagem, né, tipo o Bad Adonis, há 1 ano mais ou menos, mas produzo aí, tipo, pornografia e várias outras coisas desde 2015, mais ou menos. É isso. Seja bem-vindo também. Nosso próximo convidado é o Márcio Talon. Ele é publicitário e produtor de conteúdo, luta pela quebra de tabus e pelo fim do conservadorismo. O Márcio está com algum probleminha de conexão, gente, então se vocês estiverem assistindo e estiver com áudio um pouco ruim, alguma coisa, não se desespere, a gente vai manter ele aqui, vai tentar o máximo possível colocar ele no nosso bate-papo, porque todas as pessoas convidadas têm algo a falar muito interessante sobre essa plataforma OnlyFans, que não é tão nova assim, mas ela tem causado um rebuliço em nossa sociedade. Eu acho que no futuro todo mundo vai perguntar, né? Qual que é o seu Instagram, qual que é o seu Twitter, qual que é o seu OnlyFans, que é uma coisa que já está democratizando bastante, isso é muito legal. Antes de passar a palavra para o Márcio se apresentar, eu só quero dar um agradecimento para o pessoal da produção, o Victor Gali, a Tati Nunes e a Gabriela Pássaro, que estão com a gente aí, fazendo toda a parte técnica, a parte de produção mesmo. Nosso muito obrigado por trazer esse assunto tão polêmico, que não deveria ser, para a nossa sociedade e a discussão aqui dentro do Mix Brasil. A palavra é sua, Márcio Talon. Vamos se apresentar aí para o pessoal. Boa tarde, pessoal. Olá, Fabrício. Olá a todos que estão aí com a gente. Eu sou o Márcio, homem cis, branco, cabeça praticamente careca, bem raspada, cabelo escuro, não tenho barba, mas tenho um bigode escuro, estou com uma camiseta preta, sem nenhuma estampa, numa parede, ela é meio avermelhada, mas aí para vocês eu não sei que cor que está aparecendo. E é isso aí, é um prazer estar aqui, podendo colaborar de alguma forma com esse festival tão necessário e que eu já acompanho há um tempo. Perfeito, seja bem-vindo também. Para quem está assistindo esse vídeo a primeira vez, já ouviu falar brevemente sobre o OnlyFans, não sabe o que é isso, entre os livros que eu escrevi, tá? Tem um especial que está para download gratuito no meu site, que é o www.fabricioviana.com. Tem mais de 20, 30 páginas, vocês podem fazer o download lá, tem dicas de criação do conteúdo, dicas de divulgação do próprio OnlyFans, mas enfim, eu vou ler um pequeno trecho sobre o que é o OnlyFans para vocês terem uma ideia, tá bom? O OnlyFans é um serviço de publicação de fotos, vídeos e textos gratuito, onde todo o conteúdo fica visível apenas para assinantes pagantes. Criado em 2016 na cidade de Londres por Timothy Stockley, o sistema recebe atualmente 200 mil novos usuários pagantes e aproximadamente 8 mil novos criadores de conteúdo por dia. É uma das plataformas que mais crescem no mundo, tá? E o grande sucesso do OnlyFans, algumas entrevistas que eu já dei, alguns jornalistas que eu já falei sobre o assunto, é que é o seguinte, as pessoas elas têm uma crítica muito grande do tipo, eu não vou pagar para conteúdo, se eu quiser conteúdo hot eu vou no Xvideos, eu vou no PornTube, só que as pessoas elas não estão entendendo ainda que a grande sacada do OnlyFans é o próprio nome, né? OnlyFans. Eles não querem conteúdo dos outros gratuito. Eles querem conteúdo das pessoas que eles são fãs.
Então, quem assina, por exemplo, o meu conteúdo, a minha página do OnlyFans, eles não querem qualquer conteúdo, eles querem um conteúdo do Fabrício Viana. O Fabrício Viana, que escreve conteúdo erótico, que escreve literatura homoerótica, que tem livro de contos eróticos, que tem blog. Se eles assinam, por exemplo, o OnlyFans do Bad Adonis, eles não querem qualquer conteúdo, eles querem conteúdo do Bad Adonis, eles são fãs desse cara. Então, a mesma coisa com o Arthur, a mesma coisa com o Márcio. Então, as pessoas precisam entender que essa é a grande sacada do OnlyFans e é isso que faz dele um grande sucesso. Eu, particularmente, não fiz o OnlyFans por necessidade, né? Eu já tenho alguns leitores no Brasil e no mundo, como eu já falei para vocês, eu tenho literatura LGBT, alguns dos meus livros são premiados, tenho muitos leitores, sou blogueiro desde 2001, já fui blogueiro do Mix Brasil com o André Fischer há muito tempo. Enfim, eu tenho um histórico que as pessoas já me conhecem. Eu falei assim, bom, o OnlyFans está aí, vou colocar alguns nudes meus lá, que eu já mandava gratuito para algumas pessoas. Se vender, vendeu. Se não vender, eu continuo pagando meus boletos com meu trabalho de jornalista, escritor e produtor, enfim, não tem problema nenhum. A minha surpresa é que não só vendeu, como vendeu demais, assim, o salário que eu estou tirando lá é praticamente de um médico, né, formado, e eu me espantei, eu falei assim, gente, eu não sou tudo isso, e é engraçado que o povo compra isso, né, e aí, como eu já tinha bastante vídeo, eu acabei produzindo e continuo produzindo, estou gostando pra caramba dessa experiência. Poderia me dedicar mais? Poderia, mas como tenho meu trabalho como jornalista, eu trabalho na Parada LGBT de São Paulo já há alguns anos, sou jornalista lá, assessor de imprensa, então eu não tenho tanto tempo para fazer tantas coisas, mas essa é a minha experiência. Eu gostaria de saber agora, eu acho que as pessoas que estão assistindo a gente também, a experiência de vocês também, né? Então, eu vou começar por ordem alfabética, com o Arthur Scovino. Como que foi essa experiência para você, Arthur? Como que foi entrar para o OnlyFans? Foi igual eu, assim, vou tentar ver o que vai dar e, de repente, como que foi essa experiência e como que está essa experiência para você hoje? Depois a gente passa para os demais. É um pouco parecido, Fabrício. Só que eu sou artista visual e trabalho já há muito tempo com performance, séries de autorretrato e estética até em algum momento a nudez também aparece no trabalho, tanto nos desenhos quanto em algumas instalações que eu faço. Só que eu trabalho desde muito tempo com essas relações pela internet. Então, desde 2006, por exemplo, usando o Flickr, depois passando pela história do Facebook um pouco, mas desde o início do Instagram, por exemplo, eu uso a plataforma como uma maneira de falar sobre processos artísticos. Inclusive, eu sou orientador de alguns artistas de processo artístico. Então, assim, eu fiz o cadastro, né, no OnlyFans já há muito tempo, mas a primeira vez que eu postei mesmo, que comecei a desenvolver coisas como eu fazia nessas outras plataformas que eu dei exemplo, foi em dezembro do ano passado. Então, vai fazer um ano ainda que eu comecei a experimentar por esse lado. E pensando em algumas coisas, por exemplo, como a liberdade que se tinha no Flickr de trabalhar com imagens onde tinha nudez, porque nem todas as imagens que eu trabalho têm nudez, mas algumas eu prefiro que tenha, porque é sobre isso que eu quero falar, é sobre o corpo. Então, o corpo tem outro símbolo, é o corpo nu. Então, e não só o meu, mas também o corpo de pessoas que eu fotografo e que desenho e que pinto. Então, são muitas coisas para dizer em relação a isso. Só que a ideia também de usar essa plataforma era de ter essa recompensa financeira também. Porque, por exemplo, eu trabalho como artista e sei que muita gente, como você falou bem, da questão dos fãs, das pessoas que acompanham o meu processo diário, que desde 2012 eu faço muito mais pelo Instagram, as pessoas não compram meus trabalhos, que custam um preço muito maior, por exemplo, de uma fotografia, que tem uma tiragem, que tem toda uma técnica e tal, enfim. E, de repente, em alguns momentos onde se faz algo que as pessoas podem colaborar, e não colaborar para o trabalho pronto, mas colaborar para o processo do artista, para a existência do trabalho, para a pesquisa, eu acho incrível a ideia por trás do OnlyFans, como poderia ter tido nessas outras plataformas que eu citei antes.
Então, acho que a minha ideia de tentar fazer e tentar ver no que ia dar era por todos esses motivos que eu acabei de dizer, não só a liberdade, né, de não ter censura, de poder ter uma página, mas, como você bem falou, de entender quais são essas pessoas que vão estar ali, não só curiosas pelo que eu estou produzindo, pelo que eu estou postando, pelo que eu estou falando, mas que estão a fim de colaborar com a minha produção. Independente de qual é o valor que se paga, independente de qual é o tipo de valor que se paga por mês para assinar a página, mas quem são os fãs e quem são as pessoas que gostam do trabalho, que querem colaborar para que meu trabalho continue existindo ali naquela plataforma específica. Perfeito, legal, bacana. Primeira ideia. Muito assim, legal mesmo. Agora vamos para a experiência do Bad Adonis. Como que foi para você, Bad, entrar no OnlyFans? Então, eu, enfim, sou artista de 2014, assim, sei lá, desde sempre. E eu sempre também trabalhei bastante com a nudez e com o corpo, né? Tanto como drag queen quanto pornógrafo, assim. E eu já tinha pesquisado, enfim, sempre fiquei pesquisando sobre esses sites onde você permite que as pessoas colaborem com esse processo, assim, né? Porque, enfim, tipo, ser artista não é fácil, ser criador não é fácil, e a gente, às vezes, está sempre dependendo, justamente como o Arthur falou, assim, né? Às vezes o produto que produtificar a nossa produção, assim, as coisas que a gente faz e conseguir dar um preço para isso, para ter essa recompensa, conseguir se manter fazendo e produzindo coisas, às vezes é um pouco complexo, e esses sites, assim, desde o Patreon, como o Apoia-se, que hoje em dia muitos criadores usam, né, tipo, não de conteúdo adulto, mas de outras coisas, permite, né, tipo, que as pessoas que acompanham o seu trabalho deem essa colaboração, assim. E eu já tinha tido algumas experiências com essas plataformas, e com a pandemia eu resolvi meio que fazer essa curadoria do material que eu já tinha e colocar no OnlyFans, tanto por uma necessidade financeira quanto por ter um espaço, né, tipo, sem censura, onde pudesse expor essas coisas e esse material que eu já tinha. E aí eu criei essa persona, esse personagem que é o Bad Adonis, meio que como uma máscara, assim, né? Tipo, como uma performance para eu poder exibir esse lado e poder explorar essas narrativas, trabalhando tanto as questões do meu corpo, quanto a relação com outros corpos e desenvolver essa outra produção usando esses elementos do universo de fetiche e dessas próprias interações que as redes sociais proporcionam e que ficaram muito mais intensificadas, né, tipo, com a pandemia por conta do isolamento social. Perfeito, boa, ótimo. Nosso próximo, Márcio Talon, me conta um pouquinho pra gente aí como que foi a sua experiência, como que você conheceu, como você entrou no OnlyFans. Eu comecei o meu perfil tem 2 meses, faz pouquinho tempo. Foi em busca de eu estou tentando uma independência financeira, porque há uns 3 anos mais ou menos, eu trabalhava em agência de publicidade e eu tive burnout, tive depressão, e aí quando eu estava me reerguendo veio a pandemia, e aí pensando bem, assim, eu estou muito traumatizado com o mercado de trabalho, eu não me vejo mais, tipo, batendo ponto, ficando 8 horas dentro de um prédio espelhado. E aí eu tenho tentado algumas alternativas. E, desde então, assim,
todo esse processo de depressão para mim foi muito de autodescoberta também. E foi a partir daí que eu entendi o tanto que o conservadorismo e os tabus estavam me matando, assim, aos poucos. E eu fui me encontrando e foi muito natural, assim. Eu tenho um Instagram onde eu publico algumas frases que possam gerar alguma reflexão, e aí parecia assim, juntou essa questão da busca por uma independência financeira com essa questão de repente, dar um próximo passo para essa quebra de tabus, para esse fim de conservadorismos. E aí, que nem você falou, né? Eu já mandava nude de graça, por que não tentar, né? Tipo, vou colocar lá algumas coisas, alguns conteúdos, vai que tem alguém que de repente pagar, e por fim, tipo, eu resolvi investir de vez, porque, assim, surpreendentemente, em 5 dias eu consegui o dinheiro que eu tinha colocado como meta, que era para ter minha independência, assim. Então eu falei, mano, e aí, uma vez lá dentro, eu fui vendo também o quanto de repente eu tô até me encontrando nisso, sabe? Isso aqui inclusive está sendo um desafio para mim, porque eu sempre tive dificuldade de me expressar pela fala, eu sempre me senti mais confortável para me expressar pelo meu corpo, através do meu corpo, seja pela dança, seja por algum comportamento, seja por uma vestimenta, enfim. E tá fazendo muito sentido, assim. Claro que o retorno financeiro brilhou os olhos, mas uma vez lá dentro, tá fazendo muito sentido com a minha história, o que eu venho buscando, e essa quebra de tabus, e por que não, né? A pergunta que eu sempre me faço quando eu tenho uma ideia, uma vontade, por que não? Acho que é isso. Perfeito. Não, é interessantíssimo, porque assim, eu, enquanto blogueiro, comunicador, não sei se vocês já viram, mas eu tenho um YouTube onde eu gravo vários vídeos sobre OnlyFans, né? Como criar conta, como divulgar, enfim, tem muita coisa legal lá mesmo, e eu recebo, e como jornalista, eu sou curioso, eu gosto de ouvir muitas histórias. Então, a gente tem uma pluralidade de histórias de homens trans, mulheres transexuais, travestis, gays, héteros, casais héteros, tem uma infinidade muito grande de pessoas que entram dentro do OnlyFans. E o mais engraçado de todas essas pessoas, né, é justamente isso, né? E o medo, a dúvida de quanto que eu vou ganhar, será que é vantajoso, será que não? Eu, a princípio, posso dizer que cada caso é sempre um caso, né? Eu, por exemplo, ajudei um amigo, que ele é Google Boy, ele é muito conhecido em São Paulo, fiz assessoria de imprensa para ele, coloquei o nome dele em tudo quanto é portal, site de notícia, e não vingou, assim, ele não teve quase nenhuma assinatura em 6, 7 meses, e eu falei, poxa, é engraçado, né, porque o cara é grande, musculoso, bombado, superdotado, só pelo, né, o povo acha que o mercado pornô erótico vai pelo dote, e eu falei assim, nossa, ele ia ganhar rios e não ganhou nada. E eu estive mês passado em Salvador, ele trabalhando lá 30 dias, inclusive para uma ONG também LGBT, outra ONG, e eu conheci uma travesti que ela falou assim, Fabrício, eu já estou comprando meu segundo apartamento, tem 4 meses que eu criei o OnlyFans, eu tenho mais de 1.000 assinantes por mês, eu estou querendo atingir uma meta de 2.000, e eu estou indo para São Paulo para gravar, né? Então eu falei assim, nossa, que engraçado essas diferenças, né? Tem gente que tem uma assinatura a cada 6 meses, tem gente que tem... Então, acho que varia muito de perfil e muito de trabalho. Eu, por exemplo, atualmente, para quem não conhece a minha história, atualmente eu sou casado com 2, né? Tenho meu companheiro de 18 anos, e aí a gente conheceu o Malcolm, que já tem uns 2 meses, já está morando com a gente, a cama aqui atrás é uma cama grande, já que cabe 3 pessoas, então, com aliança e tudo. Então, tem o site que é o trisalviana.com, e eu falei para o Malcolm, né, para o meu companheiro, para os dois agora, o marido 1 e o marido 2, eu falei assim, vamos fazer um OnlyFans do Trisal?
né? Vocês topam a gente transar, a gente já transa, né? E fazer também, aí tem o meu OnlyFans, tem o OnlyFans do Alex, tem o OnlyFans do Malco, tem o OnlyFans do Trisal, e também já estava tendo assinatura. Eu falei assim, nossa, que legal. E cada um tem seu trabalho, cada um tem seu emprego. Quando eu criei a primeira vez, já mandaram o link dos meus vídeos eróticos, né, para a diretoria das ONGs que eu trabalho, pensando que iriam me prejudicar, mas eu sou uma pessoa tão evoluída, eu acho que pela minha primeira formação em psicologia, eu sou tão evoluído psicologicamente que eu sempre liguei o foda-se para tudo, né? No final das contas, quem paga o boleto é a gente, né? Sendo artista, sendo trabalho, trabalhando numa multinacional, não importa. Essa experiência, né, do que os outros vão pensar. Vocês tiveram essa dificuldade, esse pensamento, o que a sociedade vai falar? Porque eu acho que hoje em dia, não sei se para vocês, mas eu acho que o OnlyFans é igual tatuagem, né? Quando a gente tinha uma tatuagem, uma, duas, o povo já olhava meio estranho. Hoje em dia é super comum. Eu acho que futuramente ter um OnlyFans também vai ser super comum. Vocês têm essa visão? Eu acho que sim. Antes mesmo do OnlyFans, a gente já estava na sociedade resolvendo muitas coisas que eram absurdas, né? De, por exemplo, gente que vazou uma foto pelada, a pessoa se matou. Isso há pouco tempo atrás isso acontecia. Vários casos. Isso é muito sério, é muito grave e é muito absurdo. E, de repente, outras coisas começam a se resolver também, como, por exemplo, falar abertamente sobre nudez, mesmo quando não tem sexo, ou falar abertamente sobre sexo, aonde aparentemente só seria nudez, e acho que a coisa que a gente está falando, a gente está levantando mais agora esses assuntos. Particularmente não tive esse problema, porque eu trabalho há muito tempo com arte da performance, e é recorrente que tem, embora eu não tenha feito nenhuma performance, acho que devo ter feito 2, onde eu estivesse nu, nesses 10 anos que eu tenho de trabalho, mas eu não tinha muito problema em relação a isso, particularmente, assim, para mim. Até porque os amigos que eu me relaciono, que também tem uma outra maneira de falar sobre isso há muito tempo, mas a gente sabe que, saindo da nossa rede de amigos e do nosso círculo de gente que a gente conversa, é bem diferente. Então, por exemplo, como é alguém da família vendo você falar abertamente sobre isso? Tipo, mas eu acho que o que eu mais queria dizer nessa coisa que eu acho que eu enrolei é que é muito interessante e muito importante a gente saber que hoje qualquer um manda um nude para qualquer pessoa. Então, você vazou um nude de alguém muito famoso, a pessoa não está nem aí. E mesmo quem é muito famoso, quem não é famoso, quem nunca viu, é o momento em que isso não diz mais nada. Entende? A gente chegou e numa hora de talvez até outro lado do fetiche começa a aparecer, talvez por causa disso. E se discute outras coisas. E só é interessante, no meu ver. Perfeito. Alguém tem mais alguma coisa? Eu acho que é muito curioso, na verdade, assim, porque o nosso país e a nossa cultura, ela é muito hipócrita, né? Porque internacionalmente o Brasil é conhecido e fetichizado como um país do sexo e da bunda, mas ao mesmo tempo a gente tem uma veia conservadora muito forte, né? Que atravessa todas as esferas da nossa vida. Então, assim, eu particularmente nunca tive essa preocupação, porque eu sempre fiquei tentando quebrar esses meus próprios preconceitos, e eu acho que produzir conteúdo assim, tipo, é muito interessante, mas ao mesmo tempo a gente tem que eu pelo menos tento fazer esse exercício sempre, assim, né, tipo, de perceber o que eu tô criando, quais são essas histórias que eu tô contando, que tipo de problemáticas que isso tá despertando, onde que tá esse jogo, assim, né, tipo, do quanto que o meu corpo é um corpo que se aproxima do padrão, mas também o que eu posso fazer para quebrar um pouco isso e tentar, principalmente, não só consumir e seguir produtores de conteúdo que façam coisas muito parecidas com a minha, assim, porque eu acho que é muito importante a gente continuar exercitando uma diversidade do olhar
E como o Fabrício falou, assim, né, tipo, essa possibilidade de vender conteúdo online permitiu muitas pessoas que às vezes não tinham um lugar no mercado de trabalho, não tinham uma possibilidade de trabalhar no mercado tradicional, poderem usar isso como uma possibilidade de vida, assim. Então, eu vejo e acompanho muitas pessoas trans, muitas pessoas não binárias que encontraram, tipo, dentro dessa possibilidade, uma possibilidade de se manter, né, e viver sem precisar passar por essa violência que a sociedade produz contra esses corpos. Perfeito. Tem uma consideração, Márcio, Talon, sobre... Sim. Atualmente eu estou morando em uma cidade de 12 mil habitantes, no interior de São Paulo. Então, assim, aqui todo mundo conhece todo mundo, enfim. Eu cresci aqui desde os meus 6 meses de idade. Então, claro que, a princípio, pintou uma coisa assim, de tipo, putz, daqui a pouco a cidade inteira vai estar falando, né? E não só tá falando, mas o que vão achar e o que vão aumentar na história, né? Mas, ao mesmo tempo, quando eu penso isso, logo em seguida eu já volto a mim, assim, e falo, não, mas tá tudo bem, tipo, eu tô fazendo porque eu quero, ninguém tá me obrigando e eu tô tranquilo em relação a isso. Quem quiser pensar alguma coisa, vai pensar, seja eu falando, me explicando ou não. A pessoa que quer pensar alguma coisa errada, ela sempre vai pensar. E a questão que você trouxe de pessoas trans, né? Eu conheço também outras pessoas trans que têm OnlyFans, e assim, uma delas, por exemplo, ganhou 15 mil em 10 dias. E é muito... talvez seja até assunto para um outro papo, para aprofundar, porque é muito hipócrita, assim, né? É o país que mais mata pessoas trans, mas também é o país que mais consome pornografia trans. Mas, ao mesmo tempo, eu acho maravilhoso essa naturalização e essa possibilidade para esses corpos. Não que a prostituição, por exemplo, seja um problema, mas a questão de todos os riscos que envolvem, né? E o ideal mesmo seria essas pessoas terem todos os acessos que eu, como um homem branco, cis, classe média, tenho, e poder optar no que fazer profissionalmente, né? Mas eu acho maravilhoso que a popularização e essa possibilidade de produzir um conteúdo online, independente, do jeito que a pessoa quiser, quando ela quiser, trabalhar quantas horas ela quiser, enfim, e sem se expor a riscos de, por exemplo, se tiver numa esquina, no meio da madrugada, enfim. Perfeito. Não sei se vocês perceberam aí, mas a gente teve uma mudança. Eu falei no início, né, que nosso intérprete de Libras era o Kleber Bordini, e agora chegou a nossa Priscila Paris Duarte, que está nos auxiliando. Muito obrigado pela participação aí. E voltando agora para o assunto, né, do OnlyFans, o Adonis falou uma coisa assim muito legal, assim, a produção de conteúdo, né? As pessoas acham que tudo bem. Eu falei no início lá, eu vou colocar os nudes ali, pronto, e acabou. Quando eu vi que estava começando a entrar dinheiro, eu falei, poxa, o negócio está ficando meio que sério, né? Então, eu acho que é um pouquinho também do trabalho do Arthur, do Márcio, que está vendo isso também, porque a gente começa a perceber que não é só tirar qualquer foto, não é só produzir qualquer vídeo, a gente começa a pensar também em termos de produção. Então, é um trabalho, querendo ou não, né? Por mais que você comece como hobby, por mais que você comece como uma renda extra, enfim, é também como se fosse um trabalho de produção. Você tem que pensar, você tem que planejar, e não só isso, você tem que divulgar as pessoas, né? O Malcolm, quando a gente conheceu, quando a gente casou os 3 agora,
E ele falou assim, nossa, Fabrício, seu Instagram tá bombando, tem 27 mil seguidores, não sei o quê, mas você sempre coloca lá na sua foto o link do OnlyFans teu, né? Porque eu comecei como Polaco XXXBR, eu não coloquei Fabrício Viana no meu OnlyFans, porque eu pensei assim, eu vou colocar primeiro o apelido, não porque eu quero me esconder, mas só para desvincular um pouquinho do Fabrício blogueiro, Fabrício jornalista, assessor de imprensa da maior parada LGBT do mundo, enfim, mas não estou escondendo nada, quem quiser entra lá. E eu sempre coloco nas fotos das minhas redes sociais, tanto no Twitter, Instagram, Facebook, eu sempre coloco lá o link do meu OnlyFans. Por quê? Porque não sei, para quem não tem OnlyFans, não entrou na plataforma, o OnlyFans hoje, ele não é um site que você entra, digita lá onlyfans.com e fala, vou pesquisar vídeo aí de um careca, hoje eu quero vídeo de um careca. Não, hoje eu quero ver foto e vídeo aí de um produtor do Rio de Janeiro. Não existe um sistema de busca no OnlyFans. O OnlyFans, ele funciona assim. A própria pessoa tem que divulgar dos seus fãs. Por isso que eu sempre falo. Então, se eu não coloco de vez em quando, olha, gente, eu sou também, eu sou autor, né, LGBT, mas eu sou autor independente, não tenho uma editora. Então, se eu não divulgo os meus livros, por mais que sejam premiados, uma hora ou outra, eu não vendo. Se eu não divulgo o link do meu OnlyFans, as pessoas novas ou as pessoas que já me seguem também não sabem. Então, tem esse trabalho de divulgação também. Então, para quem quer começar com o OnlyFans, eu acho muito justo fazer essa tentativa, tem esse lance trabalhoso. Eu, atualmente, atualizo o OnlyFans semanalmente, tenho muito vídeo de transa com meus 2 maridos, transa com nossos amigos, eu tenho vídeo de transa para editar para o meu perfil, para o perfil do Trisal, e eu não dou conta, porque eu tenho trabalho, né? E fora a divulgação. A divulgação eu faço desse jeito que eu falei para vocês. E vocês, né? Vocês três, como que vocês fazem a divulgação do OnlyFans de vocês? Como que vocês divulgam o perfil de vocês para quem segue? Eu vou só pedir para vocês falarem um pouquinho mais rápido, estou tentando também, porque a gente já está com 34 minutos e tem mais aí uns 20 minutos para a gente encerrar o vídeo, uns 25 por aí, para a gente não estourar, mas também para falar bastante coisa desse tema aí, por enquanto, polêmico OnlyFans. Como que vocês divulgam o OnlyFans de vocês? Olha, por enquanto bem pouco, Fabrício. Eu tenho feito uma divulgação quase para quem pergunta, porque não sei se já aconteceu com vocês, mas o Instagram, por exemplo, quando você coloca o link do OnlyFans, ele barra você como se você estivesse divulgando algo que é de adultos. Isso já aconteceu várias vezes, então eu parei de fazer e, por enquanto, divulgo bem pouco, porque a minha ideia era fazer um ano como um processo de laboratório, entendendo como funcionaria o que eu poderia fazer sozinho em casa. Porque, assim, só para contextualizar, eu não trabalho com conteúdo pornográfico, mas com conteúdos com nudez, tanto nos trabalhos, em todos os tipos de trabalhos que eu faço. E com liberdade da nudez, até pela nudez. Tem hora que eu falo assim, também não quero ficar numa de colocar, de ser aquele artista cheio de ideias, com referência para tudo contado. Não, gente, só estou pelado mostrando a rola. Não tem nada de arte aqui. Hoje é só isso, tomar café e mostrar a rola. Que faz parte também de uma coisa mais dinâmica que eu busquei. Mas a ideia é que eu, depois que completasse um ano, a partir de dezembro, como eu já fiz no ano passado e lancei a minha exposição virtual pelo Instagram, a partir de dezembro desse ano eu vou lançar a minha exposição pelo OnlyFans. Então a ideia é que eu ficasse esse ano como um processo de entendendo como seria, para a partir daí sim começar a divulgar. Até inclusive conversando agora publicamente nesse festival, já é uma divulgação que eu nunca fiz no meu próprio site, nem no meu próprio Instagram. Então é uma diferençazinha, só quis também contar esse tipo de experiência. Perfeito. Mais alguém? Alguma colocação? Como vocês produzem conteúdo, divulgam? Eu acho que, assim, é muito curioso tudo, né? Tipo, a gente tá nesse ambiente virtual e todas essas plataformas, todos os meios de comunicação que a gente usa, a gente não pode esquecer que eles são todas empresas e eles estão sempre, né, tipo, focados no lucro, e a gente tem que aprender a jogar com esses algoritmos e com
as regras de cada uma dessas plataformas para conseguir impulsionar o nosso conteúdo, né, e divulgar, assim. Então, aprender é bom aprender um pouquinho como que funciona esses algoritmos e quais as estratégias para fazer essa divulgação, que é uma coisa que eu também tenho feito, estudado assim ultimamente, de entender, tipo, por exemplo, tipo, no Instagram tem toda essa coisa de você não pode, às vezes, mencionar diretamente o OnlyFans, ou porque aí acaba que a distribuição da publicação fica mais restringida. Então, eu tô nesse processo, né, tipo, eu comecei o Instagram do zero também, tipo, justamente porque com esse conteúdo pornográfico eu tô produzindo através desse pseudônimo, assim, então tô construindo esse personagem também, ao mesmo tempo que tô me expondo, e aí estou estudando essas coisas e testando isso, experimentando, tanto com as plataformas, que também não é só o OnlyFans que existe, né? Tipo, quando saiu a notícia que eles iam banir o conteúdo adulto, gerou uma comoção gigantesca na internet, assim. Inclusive, tive amigos que me mandaram mensagens preocupados, assim. Mas, assim, às vezes até procurar outras plataformas que não sejam especificamente um OnlyFans, mas alguma coisa que tenha mais a ver com o conteúdo que você queira produzir ou para quem você queira vender, porque, assim, a gente tem que lembrar também que o OnlyFans, o Just for Fans, eles são plataformas que cobram em dólar. Então, se por exemplo, você tem se está mais preocupado em fazer uma coisa para o mercado nacional, para as pessoas no Brasil, existem plataformas que cobram em reais, que você pode pagar até com Pix, assim. Então, tudo depende, né, de entender, né, essas coisas que a gente está fazendo, para quem que a gente quer mostrar isso, e é isso. Não, perfeito. Você falou uma coisa muito legal. Eu, particularmente, optei pelo OnlyFans justamente porque é em dólares, né? Então você pega um público mais diferenciado, que a pessoa tem que ter um cartão de crédito internacional para assinar. Mas, bem como você falou, já tem alternativas brasileiras que cobram em reais, que cobram em Pix. Perfeito a sua colocação. E você, Márcio? Como que é a sua produção, divulgação? Como você tem feito? Você está só 2 meses aí, mas está engajado, pelo que eu estou percebendo, né? Porque a gente percebe que você está caminhando e se encontrando, que eu acho que é o mais legal, né? Se encontrar é perfeito. Sim. Como eu tenho um Instagram onde eu já tinha um público, assim, bem razoável, tipo, em relação a números, mas ok, assim, porque eu postava umas artes com umas frases e tal, eu comecei a divulgação por lá, e foi lá, assim, os meus primeiros, por praticamente um mês, os assinantes foram todos de lá. Eu postava dentro das possibilidades do Instagram, porque, né, toda a censura, etc. E eu mandava por inbox também para algumas pessoas que eu conheço, que eu sigo, que me seguem. E aí, de um mês para cá, eu tenho investido mais no Twitter. E aí já, tipo, balanceou, assim, tá metade vindo do Instagram e a outra metade vindo do Twitter. O Twitter tem além de não ter a censura do Instagram, tem um engajamento muito diferente, né? A questão dos RTs e likes e as possibilidades de alcance são muito maiores do que do Instagram. E aí eu já conhecia alguns... Eu tenho alguns amigos que já tinham OnlyFans também e que super me ajudaram, super me deram dicas. E a maioria dos meus conteúdos são sozinho, tanto vídeo quanto fotos, mas eu fui, como eu disse, eu tô aqui no interior, estava desde março do ano passado,
Mas eu fui para São Paulo já, acho que há umas 3 semanas, mais ou menos, e aí eu produzi alguns conteúdos acompanhado também. Um deles já publiquei, enfim. Mas é basicamente isso, assim, acho que o Twitter tem, por conta de não ter as limitações do Instagram, eu acho que é um bom caminho para investir na divulgação. Você comentou do Twitter, eu lembrei que, assim, nesse livro que eu falei para vocês, né, que tem no meu site pessoal, que vocês podem baixar ele gratuitamente, sobre OnlyFans, criação de conta, estratégia, né? Uma das dicas que eu dou lá, que eu vejo muitas pessoas fazendo e que eu faço e que tem retorno, é isso, monta um Twitter, se você faz conteúdo erótico, monta um Twitter adulto, né, não social, porque ele pode ser derrubado por algum motivo, enfim, e faz como eu faço, né? Você posta um vídeo ali de 30 segundos, 40 segundos e coloca, quer o vídeo completo? Entra no OnlyFans, dá um retweet, as pessoas gostam de retweetar, as pessoas gostam, e isso acaba divulgando muito o meu perfil também. E eu acho que isso também são umas estratégias legais. O que eu senti nessa troca de OnlyFans desses últimos meses é que, assim, eu sou realmente muito safado, muito erotizado, eu gosto de sexo, sexualidade, eu tinha disponível na época que eu pagava a assinatura do site disponível para colocar o conteúdo das minhas transas em vídeo, e hoje em dia não, eu coloco o conteúdo e ainda ganho dinheiro, é o contrário, né? Então eu tenho essa liberdade da minha vida e eu gosto disso. Mas o OnlyFans, por exemplo, há um tempo atrás ele cancelou uns 60 conteúdos meus porque eles disseram que, a partir daquele momento, qualquer pessoa que esteja nos vídeos comigo dentro do meu OnlyFans, eu teria que ter uma autorização por escrito, que eu acho que é legal, né? Como se fosse uma produtora, uma declaração de imagem, mas aí, ou a pessoa também teria que ter uma conta no OnlyFans, que eu acho que é meio absurdo, assim, eles estão pegando bem pesado mesmo. E eu tenho um amigo que ele é produtor também, ele é fotógrafo, também mora no Rio de Janeiro, e ele posta foto de boys que ele tira, né, fotos nus, e ele deve ter ali uns 500 mil fotos de vários boys. Eu fico pensando, né, eu falei, será que o OnlyFans pegou pesado com esse cara também, tá pedindo autorização? Porque, gente, eu fiquei absurdo, porque não é uma autorização comum que o OnlyFans está pedindo, não. Ele faz assim, ó, se eu for gravar um vídeo com uma outra pessoa, ou a pessoa tem uma conta no OnlyFans também, ou ela tem que assinar um termo dizendo que ela autoriza o uso de imagem, aí ela tem que tirar uma foto do RG e mandar para o OnlyFans, ela segurando de um lado a declaração, né, de imagem, o RG e a foto sorrindo assim, oi, tô aqui. É muito absurdo. Imagina você, né, um fotógrafo profissional com um monte de número, ficar pedindo para todo mundo. Hoje eu até brinco, né, falo com meus 2 maridos, olha, a gente gosta muito de transar, a gente gosta muito de balada, principalmente, mas se a gente for gravar com terceiros alguma coisa, a gente tem que preferencialmente gravar com quem tem OnlyFans, já para não ter esse problema todo. Vocês passaram por isso? Tiveram algum problema quanto a isso? Só eu. Sim, quando eu criei o OnlyFans, foi justamente pensando em expor os meus trabalhos onde eu fotografo e faço vídeos, faço coisas com outras pessoas, né? Então, não necessariamente todos estavam nus, mas com nudez. Então, para não ter censura e para ter mais ou menos um livro publicado, alguma coisa assim, como se fosse um livro virtual e tal. Só que depois eu me deparei com essas regras. Então, por isso que eu falei que eu abri o OnlyFans há muito tempo e depois eu comecei a fazer diferente, investido só nos autorretratos, porque eu não tenho como postar foto de outras pessoas. Eu acho isso legal até, porque... Só que a gente não falou muito aqui sobre a ideia inicial do OnlyFans, não era com conteúdos de nudez ou eróticos e tal. Por exemplo, tem gente que dá aula de yoga no OnlyFans, tem gente que dá dicas de alimentação, tem gente que faz vários tipos de conteúdo diferente usando o OnlyFans. E, obviamente, você pode mostrar outras pessoas fazendo yoga no estúdio, mas quando se trata de nudez ou sexo ou algo assim, é uma proteção que eles têm para poder você não divulgar coisas sem a pessoa saber. É polêmico, mas é até um pouco legal, assim, eles são bem chatos na regra. E uma coisa que eu queria falar, que você perguntou, é que a princípio eu estava colocando todos os meus trabalhos de performance na natureza, cachoeira, praia, e não pode.
Tem uma regra agora no OnlyFans que você não pode ter nudez em público. Então, por exemplo, o que você posta no Twitter, que é uma foto sua na praia de nudismo, porque eu vou à praia de nudismo desde que eu te dá 20 anos, eu não posso postar nenhuma dessas fotos que seria do dia a dia para um OnlyFans. Como eu faço no Instagram de sunga, então no OnlyFans vai vir todas as minhas fotos na praia naturista. Então não pode. Então existem essas regras também que a gente tem que falar, né? Tem que discutir. Eles são diferentes, assim, é outro país, é outra coisa. Tem aquilo que você falou de mostrar o documento junto com o documento assinado e tal. Tem todas essas burocráticas aí que, na verdade, eu vejo como uma proteção também, né? Só uma observação. O OnlyFans foi criado em 2016, né? Quando ele estourou, ele teve um problema muito grave de pornografia infantil. Então, tinha muita gente postando pornografia infantil. Então, as regras que eles começaram a criar foi por conta disso, né? Hoje em dia, ainda tem algumas contas que eles pegam conteúdo de terceiro, vão postando lá e vão vendendo. Olha, estou vendendo vídeo aqui de pegação em banheiro, né? Então, é vídeo que não é produzido pela pessoa e ela tenta comercializar. Então, eles tentam banir isso. Você está certinho, está certíssimo, tem que ter essas regras também. Mas, como você bem disse, o OnlyFans ele foi criado realmente para todo mundo. O que fez o boom, esse sucesso todo, é justamente a possibilidade de conteúdo adulto. Né? Porque a gente tem algumas empresas aí, a gente pode publicar curso de fotografia, a gente pode fazer cursos de fitness, dicas, tal, mas nenhum deles você pode colocar conteúdo adulto. Até meu Instagram, a minha página no Facebook é autenticada, tem um selinho azul, tal. Um amigo meu que trabalhava no Facebook ia autenticar o meu Instagram, e ele falou assim: Fabrício, eu fui chamado na sede do Instagram, bati na porta lá e estava sua bunda na tela, eu estava discutindo a sua bunda. Eu falei assim: mas como assim? Não, porque eu pedi para autenticar o seu Instagram na época e quando foram ver, você infringiu os termos. Eu falei assim: mas, gente, não estou mostrando a bunda reganhada, é uma nudez de trás. Não, mas Fabrício, é sua bunda. Eu tive que explicar: não, Fabrício não é o tipo que só mostra a bunda. Fabrício, ele é um autor LGBT famoso, premiado e blá, 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 blogueiro há muitos anos, trabalha na parada, é jornalista, e não é qualquer pessoa que vai lá e publica qualquer conteúdo. Mas mesmo assim, hoje em dia, qualquer coisa, se eu fizer assim um dedinho insinuando alguma coisa, já vem restrição na minha conta. Eu falo, gente, é absurdo. Então, essa liberdade que o OnlyFans me dá também é muito gostosa para mim, para minha vida, para minha sinergia, para essas coisas, né? Eu acho que essa é a parte legal também de OnlyFans. O vídeo já está em 50 minutos, o bate-papo está muito gostoso, acho que vocês têm experiência muito legal, muitas experiências ainda para falar. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma dica, né? Quem está assistindo a gente, por exemplo, nunca pensou em criar OnlyFans, qual é a dica que vocês dariam para essas pessoas que estão assistindo a gente, né? Que tem vontade de criar um OnlyFans, mas às vezes tem medo, tem receio. O que vocês falariam para essas pessoas? Nem sei, é difícil dar uma dica dessa, mas eu acho que tem que experimentar, porque a partir do momento que você tem a vontade, isso passa pela tua cabeça, você quer saber qual não custa nada. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que começaram a assinar o meu OnlyFans, e a primeira coisa que eu falo para eles: pronto, agora faz o seu. Tipo, tem outras maneiras, a gente não falou sobre isso também, mas o OnlyFans não necessariamente você cobra a assinatura. Você pode fazer um OnlyFans onde você posta você cuidando das suas plantas no jardim privado, né? Não pode ser área externa, como a gente falou, mas você pelado regando suas plantas, você não precisa cobrar por isso se você não quiser. Gratuito. É apenas uma plataforma que você pode ter. Como eu tenho alguns amigos fotógrafos e artistas que desenham e estão começando a criar o OnlyFans para postar os desenhos, porque até os desenhos eróticos o Instagram está cortando. Então você fala assim: eu tenho uma página aqui e não cobro para acessar, é uma página livre. Então a dica que eu posso dar é: faz. Perfeito. Márcio, Adonis? A minha dica é: permita-se. É claro que saiba respeitar seu tempo, saiba entender o que você realmente quer, até onde você quer chegar, mas dentro do seu tempo, permita-se.
faz aquela perguntinha para você mesmo. Por que não? Assim, total. Concordo e também acho que, assim, né, quanto mais pessoas forem acessando tanto o OnlyFans quanto outras plataformas desse tipo, mais as próprias plataformas vão ter que se adaptar e entender, né, tipo, que nem você falou, tipo, da questão de não ter um mecanismo de busca eficiente, né, tipo, você não... Às vezes isso pode ir mudando, como todas as redes sociais que a gente usa hoje em dia foram sendo alteradas, assim, né? E elas foram sendo alteradas e alteraram a forma como a gente usa elas também. E no final das contas, para complementar as dicas, o que eu vou falar é que sempre tem um botãozinho X ali e o logout para você sair e desligar a internet e fazer outra coisa em algum momento, assim. Porque é bom também tirar esse descanso desses ambientes virtuais, assim. Então é uma coisa que eu também tenho feito para compensar, às vezes, esse tanto de tempo que a gente passa produzindo e divulgando, e quão exaustivo, às vezes, isso é. Ainda mais com essa pandemia, né? Ainda bem que a gente está começando a sair dela, ainda bem mesmo. Só uma observação, não sei como, lógico, as regras podem mudar, mas para quem está assistindo a gente tem curiosidade, o OnlyFans ele permite apenas 2 contas, tá? Por CPF, por RG, para que a pessoa possa criar. Uma é uma conta paga e a outra é uma conta gratuita, inclusive você pode vincular nas configurações de uma e outra. Então, se você quiser, eu vou criar uma conta paga para isso, depois eu vou criar outra conta paga para isso, não, você só consegue criar uma conta paga e uma conta gratuita. E como o Arthur bem disse, né, tem muita gente criando conta gratuita também, né, realmente, a gente falou mais desse conteúdo porque eu estou trazendo a minha experiência, estou trazendo a experiência de cada um, mas a gente tem muita gente também produzindo conteúdo para essa plataforma onde não é barrado e tem conteúdo free. Eu costumo brincar com os amigos, né, assim, gente, já que você tem a possibilidade de ganhar dinheiro e está apostando, e é um trabalho, que não sei o quê, eu tenho um vizinho aqui que ele tem uma empresa, né, ele tem 23 anos, mora sozinho, herdou uma fábrica do pai dele, não precisa de grana, ele bota o Twitter dele transando com um monte de gente, não sei o quê, e fala, eu vou fazer o OnlyFans, isso aqui, eu falei assim, você não precisa de dinheiro, mas cobra lá o mínimo, que é $5, aí de tanto assistir, o menino fez e já está ganhando uma renda extra, né? Então é o dinheiro para você viajar depois, né? Fica a dica, né? Mas cada um realmente sabe o que vai fazer com o conteúdo de fãs. Como eu falei no início, eu sou um cara curioso, jornalista, falo bastante sobre o assunto, eu já vi vários casos, muitos casos, né? Eu já tive médicos, né? E casais héteros, né? Onde ele também é advogado, é médica, que eles querem fazer OnlyFans e assim, olha, se é a praia de vocês, já que vocês têm um sexy log, que também eles pagam para fazer o vídeo das transas, que parece que ele divide a esposa com outros, também esse assim, mais sexualizado, eu falei assim, se é a praia de vocês acham que não vão interferir no trabalho de vocês, manda bala, né? Tem um amigo que também é dentista, e ele é dentista, DJ, faz um monte de coisa, e fala, eu quero criar OnlyFans. Eu falei assim, mas vocês não se preocupam com os teus pacientes? Dane-se meus pacientes, eu tenho vontade, eu vou fazer e pronto. Eu acho que é mais ou menos esse viés. Você pensar em todas as possibilidades e consequências. O vídeo está encerrando, o bate-papo foi muito agradável, falei, né, a gente tem, acho que, muitas possibilidades de falar muitas coisas, mas para encerrar já o vídeo, infelizmente, eu vou pedir para cada um deixar o site, deixar o link do Instagram, deixar o link do Twitter, deixar tudo que vocês tiverem aí de redes sociais, de e-mail. Se você estiver assistindo aí na sua casa, assistindo esse vídeo, já pega um bloquinho de notas aí para anotar, e vocês que estiverem falando aí, dando os seus dados de acesso, fala bem devagarzinho, soletra aí para a pessoa poder anotar mesmo e seguir vocês nas redes, seguir você no seu OnlyFans, tá bom? Vamos fazer aquele marketing bem gostoso aí para saideira desse tema que eu particularmente amo pra caramba, tá bom? Então, podem se apresentar aí, depois eu me apresento também, dar os seus contatos aí, redes, mas bem devagarinho para o pessoal em casa anotar, tá bom? Bom, vou falar o meu Instagram, que é o lugar onde de lá eu tenho o link para o meu site e para os outros lugares também.
que é Arthur Scovino, como está escrito aqui, Arthur com TH, Scovino com S, e o Twitter está Scovino Arthur, mas eu acho que pelo nome já dá para, colocando o meu nome, já dá para achar todos os sites, e convidar as pessoas para assinarem o OnlyFans, que é muito legal, é como o Fabrício iniciou essa conversa dizendo que é um lugar para os fãs mesmo, para quem está querendo ver o que você está fazendo, e apoiar. E aí você pode também assinar e para de assinar, assina outro, vai assinando mais pessoas. A gente falou só sobre quem ganha, mas quem investe também é muito legal, porque é a única possibilidade que você tem de você contribuir para a produção de uma pessoa que você gosta, pagando uma coisa que eu acho que é mínima, em relação ao que vale o trabalho, ou sei lá o que está sendo exposto ali. E obrigado. Perfeito. Bom, queria agradecer ao Mix pelo convite e todo mundo que está aí na produção e fazendo esse evento acontecer. Estou muito feliz e muito honrado de fazer parte disso. Agradecer ao Fabrício e também aos meus colegas de mesa. Eu estou como Bad_Adonis no Twitter, no Instagram, e atualmente eu uso o Just for Fans e o OnlyFans como plataforma internacional e o Privacy como plataforma nacional para quem quiser pagar aí em real. Então, todas as plataformas têm todo o meu conteúdo erótico, então eu exploro vários fetiches diferentes e várias narrativas diferentes nesses fetiches, então, seja como ativo, como passivo, com couro, e alguns outros fetiches específicos também. Estou com DM do Instagram e do Twitter abertas sempre para receber sugestões e comentários de quem está acompanhando o conteúdo e de trocar essa ideia e continuar produzindo outras coisas. E quem quiser saber de outras linhas que eu trabalho também pode mandar uma mensagem que eu mando várias outras contas que eu tenho, porque eu, enfim, sou geminiano. Obrigado. E é isso. Perfeito. Os meus contatos são todos Marciotalon, Talon de navio, Instagram, Twitter, OnlyFans, Gmail, tudo Marciotalon. E assina lá meu OnlyFans, assino de outros artistas também, outros tipos de produtores de conteúdo que estão lá, não só de pornografia. Enfim, permita-se. Perfeito. Bom, e para encerrar, então, os meus contatos, né? Como está aí embaixo também, na descrição do meu nome, é fabricioviana.com, esse é o endereço do meu blog. Mas depois do fabricioviana.com, se você botar uma barra links, você tem os links, que é o link que vai lá para o meu Twitter, vai para o meu OnlyFans, vai para o meu blog, vai para os meus livros, vai para contato, caixa postal, vai para tudo. Tem tudo lá mesmo. A única coisa que não tem lá é o meu Twitter pornô, que eu faço questão de colocar aqui para vocês, mas, não contem para ninguém, tá? É o Twitter pornô, é o twitter.com/polacoxxxbr. Não contem para ninguém. Conta assim. Tô brincando. Gente, é isso. Mais uma vez, obrigado pela produção, por ter escolhido esse tema polêmico, mas que logo mais não será mais polêmico. Eu acho que eu acredito muito nisso. Daqui a alguns anos nós vamos perguntar para as pessoas: nossa, me passa o teu WhatsApp, você tem Instagram, me passa também o teu OnlyFans. Vai ser uma coisa super, super tranquila, super legal. Eu acho que a gente caminha para isso, para essa desmistificação e essa normalização das coisas, né, que deveriam ser naturais, né? A gente tem um histórico da sexualidade humana muito perverso ainda, mas a gente vem desconstruindo, né, graças também ao Festival Mix Brasil, que há muitos anos sempre apresenta vários temas desse tipo também, enfim. Então, para as pessoas da família tradicional brasileira, a gente vai educando, desconstruindo e mostrando: olha, essas coisas são tão naturais quanto a própria sexualidade humana. Então, é isso. Nosso muito obrigado a todas as pessoas aí que participaram na produção, nossos intérpretes de Libra, e fica aqui o meu beijão e até uma próxima oportunidade. Espero que
vocês sigam todas as pessoas, eu vou seguir todas as pessoas e a gente troque mais informações no futuro, tá bom? Então, nosso beijão e até a próxima. Beijo, 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 beijo.